A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa mais um Pode Fé. E hoje o nosso tema é um pouco questionável. O batismo nas águas pode ser antes ou depois da conversão? Posso me batizar antes ou depois de aceitar Jesus? Posso me batizar diretamente participando do culto do batismo? Como as escrituras nos relatam aí esse ponto de doutrina muito importante para a igreja. E o nosso tema é onde está no livro de Marcos, capítulo 16, o verso 16, aonde diz: se creres e for batizado, será salvo. Esse é o nosso tema de hoje, acerca do batismo. Estamos com o pastor Felipe. Pastor Felipe? Deus abençoe meus irmãos, paz e graça para todos. Mais uma vez aqui, é uma honra estar podendo participar juntamente com os irmãos e falar de mais um assunto bíblico, teológico, para edificação da fé de todos os irmãos que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nosso irmão Alexandre também já tem a palavra. Obrigado, evangelista Rafael, pastor Felipe. Boa tarde, boa noite, bom dia, independentemente do horário que você estiver assistindo essa programação. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Quem vos fala é o vosso irmão Alexandre. E hoje estaremos participando aí desse assunto, diga-se de passagem, muito interessante, né, para os Glória a Deus. nossos dias, né? Haja vista aí que existe muitas dúvidas relacionadas a esse tema. Deus abençoe. Exato, é isso aí. Então, já como o pastor Felipe começou aí já nas apresentações pessoais, vamos dar início com ele. Então, o nosso primeiro questionamento, né, eu acho que esse rito, né, essa doutrina da igreja, vai além do submergir o corpo, né? Há quem crê que é por aspersão, outros por imersão, né? Acredito que a gente vai abordar esse assunto, mas literalmente, né, como compreender, pastor Felipe, o que é o batismo? Meus irmãos, então, o que seria o batismo? O batismo, dentro dos termos bíblicos, né? Dentro da etimologia da palavra no original, baptizo significa imergir, submergir. Então, de fato, o batismo seria submergir uma pessoa ali, né? Imergir a pessoa no ato do batismo. É um ato simbólico, né, que acontece. Eu costumo dizer que o batismo é evidenciando fora o que já aconteceu por dentro. Então, para mim, o batismo nas águas é aquilo que já aconteceu dentro da pessoa. A pessoa aceitou a Cristo, né, se arrependeu dos seus pecados, declarou a sua fé e agora ela vai expor isso por fora. Assim como num ato de casamento, né, o casal que se ama, se conhece, namora, né, chegam a noivar e depois eles selam esse compromisso como casamento. Eu creio que o batismo, dentro de uma tipologia, de uma analogia, o batismo seria isso, evidenciando para todos esse ato que já aconteceu dentro. É uma fé convicta em Jesus Cristo, né? Aceitar os mandamentos de Jesus, fé no sacrifício de Cristo, né, que ele fez na cruz. E o batismo é morrer, né? Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então, para mim, o batismo é isso, tá? Certeza, fé, baseado, é claro, nos textos que já foi proposto aqui no tema, né? Batismo, então, é esse cumprimento de aliança com o nosso próprio Deus, né? Uma externação da aliança que o indivíduo faz com Cristo Internamente. e com a fé cristã. Glória a Exatamente. Deus. Nosso professor Alexandre também. Complementando as palavras aí do nosso amigo, o pastor Felipe, é exatamente isso mesmo, evangelista Rafael. A palavra aí grega, né, baptizo ou baptizo, dependendo da pronúncia, significa mergulhar repentinamente, imergir, submergir de embarcações afundadas por naufrágios e etc. Então, partindo do termo aqui da palavra nos originais, não é por aspersão, é por imersão. Por imersão, então. Isso, exatamente. Então, o batismo aí por aspersão aí está fora dos parâmetros bíblicos, inclusive da palavra, né? Porque se nós formos analisar essa palavra no seu contexto original, nós vamos perceber que ela dava a ideia de mergulhar algo profundamente, né?
Diz alguns teólogos que essa palavra era empregada no sentido de, por exemplo, mergulhar um pepino dentro de uma água, né, para ser lavado ali, enfim. Dava essa ideia de uma purificação, de você levar até as profundezas, vamos colocar assim, até o fundo. E por aspersão não pode ser, né? Porque você tem ali uns respingos, né? Alguma coisa assim do tipo. Vamos dizer assim, né? Com todo respeito, só molhar a testa não é válido. Tem Não, que ser por inteiro, né? Tem que ser por inteiro. Nós vemos, acho que até o apóstolo Paulo perdoa Pedro, dizendo para Jesus quando foi para ser lavado, né? Ele também entendia que precisava ser lavado por inteiro, né? Por inteiro, exatamente. E fazendo aí o que o pastor pontuou, fazendo alusão a ele, na questão, por exemplo, do externar uma coisa que já se deu dentro da pessoa, isso de fato. E qual que é o significado do batismo? O significado do batismo é uma sepultura, podemos dizer assim. É você, de forma pública, né, é um ato público de fé, externando para o mundo e para as pessoas de que você aceitou o Senhor Jesus Cristo e que você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Por isso que Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer que nós já fomos sepultados com Cristo. Em qual sentido? Já morremos com Cristo. É no sentido do batismo. Né? Porque ali a gente já morreu para o mundo. Então você se desligou de todas essas coisas mundanas, o pecado, né? A servidão do pecado, e nascemos para Cristo. Porque depois que você volta desse mergulho, dessa imersão, você está voltando uma nova pessoa, uma nova criatura. Então esse conceito que a gente aprendeu, acho que a maioria de nós aprendeu isso na EBD, né? Nas EBDs aí da vida, morte, sepultamento e ressurreição. Esse contexto para você que está assistindo então aí, que acompanha e já recebeu esse ensino na tua igreja, dentro do conceito dos nossos irmãos, está corretíssimo. Eu queria fazer uma pergunta isolada para o pastor Felipe e nós já vamos aí para o próximo debate. Esse questionamento, igual o irmão propôs, o nosso professor Alexandre também propôs, você conhece alguém, pode presenciar, temos algum relato bíblico ou no conceito do pastor, pode alguém, mesmo não nascendo de novo, externando querer externar algo, né, que não é genuíno, vamos dar um exemplo, vou batizar sem ter uma conversão igual a gente vê muitos aí. É bem interessante a pergunta, evangelista Rafael, e esse assunto do batismo, o professor Alexandre bem pontuou, e eu quero aqui também abrir um comentário dentro do que ele também pincelou aí, trouxe luz para nós. O batismo não deve ser feito por aspersão, não foi esse o modelo que Jesus deixou para nós. A igreja não seguia esse modelo, a igreja primitiva, não está dentro do didaquê, né? É claro que há um parêntese, né, professor Alexandre, porque o didaquê fala o seguinte: batismos deve ser feito nas águas, de preferência correntes, né? Isso que é o didaquê, tá? Para quem não sabe o que é o didaquê. Seguindo aí a exemplificação de João Batista no jogo. Exatamente, foi o primeiro modelo, é Cristo, né? Nós olhamos para ele e o didaquê segue esse exemplo. O didaquê é um documento referente à doutrina que os apóstolos ensinavam, tá? E serviu de regra de fé para os primeiros pais da igreja seguirem também, e eles seguiam isso. Que é válido para nós nos dias de hoje. Né? Exatamente. Então, esse didaquê, ele aconselhava o quê? Batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome da Trindade, tá? Respondendo a sua pergunta, pessoas não convertidas, que não se arrependeram dos seus pecados, que não tiveram essa decisão de fé tomada no coração, que não se arrependeram, que não fizeram aliança com Cristo, elas não poderiam se batizar, tá? Outra questão, aí o professor Alexandre bem pontuou, falando do batismo por aspersão. O batismo era mesmo mergulhar, tá? Simbolizando... É o imersão. Exatamente. O imersão, para você que está assistindo, irmão,
querendo assim exemplificar tanto, mas é aquele batismo onde a gente afunda, né, a pessoa por inteira e depois Exatamente. levanta ele, né? O aspersão é aquele que só molha a testa ou a cabeça, que seja. Exato. Então, imersão seria isso. O Alexandre falou bem disso, professor Alexandre. E por que não aspersão? É claro que o Didaquê abre um parênteses, professor Alexandre. Se tiver água, que seja água corrente. Se não tem, né, outro método. Se não tem água, a pessoa está em um lugar que não tem água nenhuma, não tem rio, não tem piscina, não tem nada, né? Nos nossos dias de hoje tem piscinas, tem outros, tem tanque, Sim. né, etc. Se não tem, aí sim entra a questão em parênteses, tá? Não estou dando margem aqui para o batismo por aspersão, mas isso é documento. Dentro do Didaquê, quando não houver água, estou num deserto, não tem água nenhuma, e aí sim, né? Pega lá a água e asperge 3 vezes, né, sobre a pessoa e Em nome então do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito Santo, e aí sim é é considerado considerado um batismo válido. legítimo. Exatamente. Aí respondendo a sua pergunta aqui dentro do que foi perguntado, se uma pessoa pode batizar sem ser convertida, não. Isso também estava dentro do princípio do Didaquê, dentro daquilo que os apóstolos eles ensinavam e criam, né? Então, Atos capítulo 2, versículo 38 diz o seguinte, ó. Pedro falando, né? Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aí eu creio que sobre o Espírito Santo nós vai ter que falar, vai entrar nesse assunto um pouquinho lá na frente, né? O batismo com fogo, nós vamos chegar lá. Não é nem essa questão do fogo, mas a questão da próxima pergunta, da diferença do batismo de João, a gente vai entrar nisso daqui, né? Vamos dizer assim, igual o professor Alexandre fala, é que tá Tão no meio linkados. pentecostal, né? Tá intrinsecamente linkado entre Exato. batismo com fogo, pentecostalismo, né? Manifestações. Vamos dar uma passada aí nesse conceito também. O Alexandre também citou, professor, né? Romanos 6,4, pois fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, de daqui, eu achei muito interessante, eu estava até comentando com o professor Alexandre, eu achei interessante porque uma das regras para a pessoa se batizar, ela deveria então ter essa convicção de fé por dentro e depois ela publicamente assumia isso através do batismo. Então, não convertido, dentro do Didaquê, dentro dos primeiros pais da igreja, do que eles ensinavam, essa pessoa não poderia se batizar. E tem mais, tá? A pessoa que ia ser batizada era orientado tanto aquele que ia batizar como os batizados a jejuarem 2 dias antes. Essas pessoas, tanto aquele que ia passar pelo batismo e aquele que ia fazer o batismo, elas tinham que jejuar e orar em favor desse ato. Então, hoje eu falo assim porque nós vemos hoje, não generalizando, nós vemos uma certa banalizando o batismo, né? Pessoas Esse era acho que a questão, ponto, né? Essa questão de pessoas que, vamos dizer assim, aos nossos olhos, a olhos nus, não evidenciam depois do batismo essa conversão, mas mesmo assim segue se batizando. é como se Então, acho fosse que a questão é essa. mecânico. Pode alguém não convertido, né, batizar, mesmo que de forma oculta ou fingida? Eu demonstro uma falsa conversão, vou lá, me batizo e Não é válido isso? É válido esse batismo? biblicamente falando, não é válido. Vamos falar como a gente se dizia assim, numa palavra bem popular, assim, simples, está tomando apenas um banho de água. Banho. Tá certo. Então vamos lá, meus irmãos. O nosso próximo questionamento dentro da temática do batismo é realmente isso que a gente já estava falando. Quero passar a palavra para o nosso irmão Alexandre. O batismo pode ser feito antes ou depois da conversão? Qual é o conceito do professor e o que as escrituras nos revelam aí acerca desse rito tão primitivo, essa doutrina que a igreja já vem carregando ao longo dos séculos? Bacana, bacana. Só contextualizando a minha primeira fala aí, biblicamente,
que eu falei sobre a questão do batismo, né? Está linkado com uma simbologia de morte, de sepultura, propriamente dito. Em Colossenses 2:12, Paulo diz assim, que era o texto que eu queria citar como referência. Tendo sido sepultados, Paulo falando com a igreja de Colosso, juntamente com ele quem? Com Cristo. Exato. No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então essa simbologia é descer, morrer e ao subir do batismo, né, ao voltar do batismo, da imersão ali, essa pessoa ela está sendo ressuscitada com Cristo. Para viver o quê? Viver um novo. E Paulo ele vai pontuar isso várias vezes na carta aos Romanos, né? Também em Colossenses capítulo 3, quando ele diz assim, se já ressuscitastes com Cristo, né? Buscai as coisas que são de cima e etc. Respondendo a pergunta, pegando um gancho aí no que o nosso pastor amigo Felipe pontuou sobre o didaquê, se o batismo pode ser antes ou depois da conversão. Eu costumo dizer que a conversão, ela é o que a palavra grega define como metanoia, né? Quando Paulo ele emprega essa palavra de se arrepender, né? Mudar de comportamento mental, porque a conversão ela está intrinsecamente linkada com a questão da mente, né? Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, olha o que ele vai dizer, Romanos 12, a partir do verso de número 2. Ele diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra aqui, transformar-vos, ou transformar-vos, é metanol, ou metanoia, né? Ou metamorfose, como queira. Depende do termo. E essa ideia, ela dá de uma pessoa que muda de mente, de comportamento. Por isso que ele vai, logo em seguida, na parte B do versículo, falar sobre a renovação da vossa mente. Então, a mente, ela passa por uma renovação. É aí onde que entra o quê? Aí entra a pergunta, a conversão. Então, a conversão, ela é uma mudança de comportamento, de mente, de atitudes. Então, para uma pessoa se batizar, no meu ver, pegando um gancho no didaquê, no que o pastor Felipe pontuou, ela precisa ter essa mente transformada. E já de início ali. Através do quê? Do poder do Espírito Santo. Exato. Por quê? Porque primeiro vem o quê? O vivificar. Efésios capítulo 2. Estando vós mortos em vossos pecados e delitos, ele vos vivificou. Então esse vivificar, ele vem antes do batismo. Não é depois do batismo nas águas. Ele é antes do batismo. É o ato que a pessoa faz. Isso. Então, assim, se a pessoa ela está decisa ou decidida a se batizar, essa pessoa, se verdadeiramente ela teve um contato com Cristo, ela já foi ali transformada, podemos dizer assim que de forma inicial, né? Vamos dizer assim, de uma forma gradativa, né? Já foi transformada. A mente dela já está dentro do que o João Batista apontou lá em João capítulo 3, né? Como também lá em Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3. Batismo por arrependimento do pecado. Quando ele diz assim, ó, ele convida as pessoas a serem batizadas e lá ele fala o quê? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então não era só vir ao encontro de João Batista e ser Exatamente. batizado por ele, mas sim mostrar o que de fato aquele ato simbólico, como bem pontuou o pastor Felipe, queria significar para eles. Ou significava para eles. No sentido de quê? De que eles estariam de fato arrependidos. Vamos dizer assim que era essa transformação pós-batismo evidenciaria mais ainda a genuinidade da decisão e uma verdadeira conversão. Conversão, exatamente.
Exatamente. Então, esse pessoal que se batiza, fica um tempinho depois desvia, como a gente pode compreender isso, pastor Felipe? Essa pessoa não foi transformada. É, Não foi. é que é bem verdade que o batismo ele não salva, né? Acho que aí entra até na outra pergunta, né? O, o batismo ele não salva. Tem muitas pessoas que se batizam e se ela não permanecer naquilo que ela já teve convicção, né? Da fé antes de se batizar e depois levou ela a se batizar, se ela não perseverar nisso, isso vai trazer consequências. E a consequência do pecado é o quê? É a morte. Então, a pessoa deve permanecer naquilo que ela começou, né? Crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício que ele fez, crer no Espírito Santo, que é esse agente, né, da regeneração, da santificação, junto com a palavra de Deus e perseverar nessas coisas. Tanto é que eu quero ler um texto aqui, e é o texto de Atos dos Apóstolos. É bem interessante, porque olha o que diz o texto, Atos 2:41. Então os que aceitaram a palavra, professor Alexandre e evangelista Rafael, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí a Bíblia diz, né, que eles perseveraram, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, ou seja, em tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, eles continuaram. Então, Tanto na mesmo que uma doutrina como na pessoa, comunhão. exatamente, no partir do pão, na comunhão, nos ensinamentos de Cristo, tudo ali que estava baseado a fé cristã. Então, a pessoa que tem essa fé, que tem essa mudança de mente, de comportamento, como bem pontuou o professor Alexandre, ela não pode recair. É por isso que eu vejo Jesus enviando, né, uma das cartas lá às igrejas de Apocalipse por intermédio de João. Ele diz bem claro: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Para mim, se baseia nisso, professor Alexandre. Acho que tem um questionamento dentro dessa passagem, e eu vou até parafrasear com Marcos 16:16, né, que é o nosso tema aí. Se creres, né, e for batizado. Então, dentro dessa ótica da doutrina do pecado, né, da ramatiologia, o pecado em si, uma vida pecaminosa, ela não anula o batismo, mas por ser batizado, agrava a situação do cristão mediante a Jesus. Dentro do contexto de Apocalipse que o pastor pontuou, né, nós não vemos Jesus dizendo, né, apartai-vos de mim, né? Sim. Mas ele diz que tenho eu contra ti. Então o problema maior não é estar assim fora da presença, mas é estar na presença e Jesus ser contra o cristão, né? Que não evidencia essa vida de santidade, esses frutos. É como se o batismo fosse um agravante para a condição espiritual que ele se encontra, né, com uma vida pecaminosa. É isso, pastor Felipe? Exatamente, porque a pessoa que se batiza, ela crê, e o crer dentro da palavra no original entra dentro dessa questão. Não é só acreditar de boca. É a fé que não me movimenta, ela me mata. Por que me mata? Porque se eu tenho uma mudança de mente, eu tenho que me movimentar. Então, fé sem obras, ela é morta. Então, a fé que não movimenta, mata. Se a pessoa se batizou, claro, dentro do cristianismo, pontuando aqueles que decidiram isso com fé no coração e levou essa pessoa a tomar esse ato, essa decisão como ato, né, público, que é o batismo. Ela deve fazer o quê? Permanecer, como a igreja primitiva permaneceu. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, em tudo aquilo que era conhecido entre eles, que era o correto se fazer, a cristandade, a comunhão uns com os outros, as boas obras entre não só eles, mas todos, né? Então, o fato de não permanecer, e aí eu volto a falar da consequência, né? O salário do pecado, e aí você citou a martiologia. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, né? Então, pecado no original é errar o alvo. Por isso que Jesus ele entra na carta ao Apocalipse e diz: vocês estão errando o alvo. O alvo de vocês já foi Cristo.
Por isso que ele fala, lembra-te de onde caíste e volta, porque vocês estão errando o alvo. Se eles continuam, aí já não é pecado. Entra o que então? Iniquidade. Quando a pessoa não quer abandonar. E aí Jesus, ele dá uma palavrinha bem assim, dura, né? Vamos se dizer assim, deixando já entender. Se vocês não se arrependerem, não voltar para o alvo, porque vocês estão pecando e errando o alvo, vai entrar em iniquidade. E aí eu vou ter que resolver a situação, né? Vocês vão perder a salvação. Isso está bem claro na carta, né? Entendi. Então, para a gente pontuar aí já essa questão, então, vamos dizer assim, não de maneira errônea, mas seria incorreto batizar alguém que não evidenciou essa transformação, essa conversão, né? E acredito que alguns ministérios ainda praticam o discipulado. Então, seria incorreto batizar alguém que não passou por esse crivo aí. É. Eu A tenho, polêmica está posta. Agora é com eles. eu tenho algumas pontuações que, ao meu ver, dentro, por exemplo, até mesmo da pergunta aqui, a primeira pergunta, né? Vamos lá, vamos ser ponderados para não ser cancelado. Vamos lá. Filosofou. E agora eu acho que o negócio vai esquentar um pouco aqui. Bora. Tá? Vamos lá. Por exemplo, a primeira pergunta, qual que é? Seria correto batizar alguém que não passou pelo crivo do discipulado ou não evidenciou uma possível conversão? Bacana. Então, no caso, Seria certo incorreto, né? batizar antes da conversão ou depois da conversão? Exato. Ponto. Né? Sendo bem sucinto aqui. Pois bem, Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. Ele foi batizado no batismo de João, sim ou não? Sim. Sim. Nós temos referência para Tem isso. diferença, né, entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Exatamente. Mas ele era batizado, Sim. né? A pergunta que não quer calar, né, os ouvintes, Pedro era convertido, sim ou não? Eu acredito que a Não. conversão dele foi Ele não é. gradativa. Não. Foi depois da conversão É dele. tão verdade isso, que no finalzinho quase do ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio, né? Tudo Aproximadamente. deles. João capítulo 20, é isso? Não, Jesus questiona ele? capítulo de número 22, verso de número Isso 32. É a mesma passagem do... Eu acho que aqui é um divisor de águas essa questão. Por quê? O ápice da conversão dele. Exatamente. Por quê? Porque se Pedro não foi convertido, por que ele se batizou? Aqui vai dizer aqui, ó, Jesus falando para Pedro. Eu, porém, Jesus, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então ele tinha fé. Sim. Mas ele não era convertido. Por quê? Porque olha o que Jesus vai dizer aqui logo em seguida. Tu, pois, quando te converteres, isso está no futuro, converteres, Sim. né? Fortalece os teus irmãos. Ponto. Só que aí é interessante, né? Ele não estava se batizando no batismo de Jesus, ele estava se batizando no batismo de João e o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a igreja. Interessante. Porque parece haver uma contradição, evangelista Rafael e Exato. pastor Felipe. Por quê? Porque lá em Atos capítulo de número 2, verso 38, que o senhor citou, Sim. ele vai dizer assim, ó, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Que aí entra a Exato. palavra, né, metanoia, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Peraí. Agora onde que está o X da questão? Qual que é a lacuna, a diferença entre arrepender e converter? Né? Será que Pedro ele era arrependido, mas não era convertido? Dentro do É porque assim, entra dentro da questão. os propostos, gente, dá pra... Eu fiz logo em seguida, é isso Porque aí. também essa questão entra dentro da questão assim, é gradativo, né? Ninguém se converte de maneira Exato. total de um dom. Conclusivo. Da noite pro dia. vinho. Exato. Exatamente. Por mais que o ato de fé, ela vai sim mudar de mente, mudar de comportamento, mas tem muitas coisas que vai ser Precisam ser gradativo. trabalhadas. Exatamente. Então podemos dizer que hoje, nos dias atuais, poderíamos ter pessoas semelhantes a Pedro, Eu acredito. que são sim. arrependidas,
né? Elas têm a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porém ainda não são convertidas. E continuam negando a Cristo como Pedro E assim, estão nessa fase, né? Nessa Quero andar com progressão. Cristo, mas não me converto E- totalmente e sigo negando ele. Exatamente. Mas que está passando por essa, né, essa progressão, vamos colocar Irmãos, assim, nós estamos de conversão. falando de alguém que foi batizado nas águas, hein? Pedro foi Exatamente. batizado nas águas. O batismo de João Batista lá na beira do Jordão. E não só ele, João também, André, todos eles eram discípulos de João Batista. Interessante. Por que Jesus só fala isso para Pedro? Mas Porque todos os discípulos do pastor Felipe, e aí a gente entra na polêmica do assunto. é porque eu quero Todos pontuar eles sobre haviam essa questão sido da diferença. batizados, todos eles haviam sido batizados no batismo de João. Mas É eu tão verdade isso que alguns dos discípulos de Jesus eram antes discípulos de João. Exato. E começaram a seguir quem? A Jesus. Nós vemos isso lá em João, no Né? Evangelho de João. Onde tu moras? Exatamente. Então, assim, Jesus ele só parte dessa tônica aqui, né? Dessa expressiva para a pessoa de Pedro. Parece que Pedro ele tinha um diferencial, né? Ele não era como os demais é discípulos. porque ele Era era campanha, mas era mais chegar. Ele é líder, né? Não era como Judas, que era o filho da perdição, né? Que já, segundo os calvinistas, meus amigos, já nasceu, né? Predestinado à condenação. Mas Pedro, ele recebe essa repreensão de Jesus. Por que os outros não? Será que os outros eram ou não eram convertidos? Porque Jesus só parte para Pedro. Ele fala, olha, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porém, quando tu te converteres, aí você vai converter os seus irmãos, você vai fortalecer os seus irmãos. Eu tenho uma ótica. Mas era um discípulo, Permite desculpa pontuar isso? interromper, só para concluir, Sim. e era um discípulo que havia curado naquela missão lá dos 70, né? Mas baseado no batismo de João, lembre-se disso. Não, bacana. Mas se o batismo de João, ele não fosse, vamos dizer assim, Aí eu como vou que eu posso dizer? Válido. Válido. Naquele É. tempo, naquele contexto, sim. Só que eu vou Fosse esperar você qualitativo concluir. no sentido assim de somar para com uma fé cristã. No contexto genuína, imediato, sim. mas é aí que dá o dia da questão. É por isso que eu citei depois da descida do Espírito Santo. Aí entra. Não foram batizados entra de- então outra vez no nome de Jesus. Então, a Bíblia não fala. Agora tem. É interessante. Tem outras. Então, só que deixa eu Nós concluir. temos Jesus ainda pregando na beira do Jordão após a prisão de João Batista e os seus discípulos batizando o povo, seguindo Exato. a mesma regra, a mesma modalidade de batismo é evidenciada aí pelos apóstolos, pelos pais da igreja. Porém, lá na frente, tem muitos que eram batizados apenas no batismo de João e depois vão ter que se batizar de novo. Por isso que eu falei, no contexto imediato, eu até concordo. Mas qual seria a diferença, pastor Felipe? Então, no aí nós batismo vamos de entrar. João? Então já vamos entrar aí, já que a gente tocou nesse assunto, então já vou passar a palavra para o pastor Felipe e a gente já entra nesse próximo tópico nosso aí, Bacana. que o tempo E é nosso interessante. né? Que é qual é a diferença então que tem o batismo de João Batista e o de Jesus? Qual é essa diferença que nós podemos considerar biblicamente? Aí nós vamos entrar para falar a questão do Espírito. O batismo de João, dentro daquilo que o professor Alexandre pontuou, eu nem preciso ficar falando mais muito aqui, porque ele já falou quase tudo que eu ia falar. Então o batismo de João, a palavra no original, né, dentro da sua etimologia, é batismo, baptizo, né? Só acrescenta Ou seja, o pezinho aí, irmão. Isso, baptizo, tá? Ou seja, o batismo de João era um baptismo voltado ao quê? A mudança de mente e comportamento. O professor Alexandre pontuou isso muito bem. Então, é por isso que é chamado o professor Alexandre e evangelista Rafael e todos que nos ouvem, batismo para o arrependimento. E apontava para quem esse batismo, Alexandre? Para alguém maior. Ele mesmo disse, eu batizo com água, com base no arrependimento de vocês. Agora, vem um que é mais, né, poderoso do que eu, e aí a diferença do batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Nem vou entrar na questão do fogo, mas vou falar. Mas nós vamos. Se der tempo, né, para concluir. A Porque se entrar nesse assunto...
Tá, Os mas pentecostais vão nos cancelar. Tem alguns irmãos aguardando para dar um glória aí do outro lado. Irmão, sou batizado com o Espírito Santo. Tô doido para falar em línguas aqui agora. então, assim, o batismo de João apontava para Cristo, com base no arrependimento. Já o batismo de Jesus era o batismo que realmente transformava, porque a transformação vem pelo Espírito Santo. Pedro já tinha recebido o Espírito Santo? Né? Então é interessante, porque quando Pedro recebe o Espírito Santo, aí a gente vê que Pedro se coloca de pé com ousadia para pregar a palavra de Deus com convicção, né? E muitas almas se convertem naqueles dias. Então eu vejo que o Mas batismo esse batismo com o Espírito Santo, ele não se dá em Atos, né? Ele se dá antes, né? alguns teólogos que creem sim. Lá em João, outros que não. Outros vêm como uma forma simbólica. Eu creio que foi em Atos, tá? Eu não creio, eu creio que ali eu entendo ali é uma forma simbólica. Eles como o João Ferreira de Almeida pontua, a efusão do Espírito, né? Porque Jesus, acho que quando entra Eu no creio que caso de foi São uma Marcos tipo, glorificado, né? foi uma tipo, Ele assopra sobre os discípulos e diz, Sim. receba o Espírito Santo. ele assopra, só que não tem manifestação, não fala que eles receberam esse Espírito Santo. Tanto é que nós vamos ver isso claramente em Atos 2, e aí se a gente for falar aqui das festas, né, que acontecia, Essa controvérsia não vai longe. Eu já tenho o texto aqui para rebater. a nós vamos lá. festa dos Pentecostes, os primeiros frutos, se a gente for entrar no critério das festas, então tudo indica, tá, que foi ali. Então eu vejo que o batismo de João apontava para Jesus que vinha e batizaria com o Espírito Santo e com fogo, tá? E eu vejo que dentro das festas, dentro daquilo que já era prometido, tanto em Joel 2:28, o Espírito Santo vai ser derramado ali em Atos dos Apóstolos. A igreja nasce na cruz e é inaugurada, né, em Atos 2. Então há uma diferença. Então os discípulos, o Alexandre e evangelista Rafael, eles estavam baseados ali no quê? Num Espírito Santo que vinha sobre eles, porque de fato o Espírito Santo vai descer e estar com a igreja e todos de fato em Atos capítulo 2. Ali se manifesta o verdadeiro batismo. Por isso que é diferente o batismo de João para o batismo de Jesus. E o Alexandre bem pontuou. Então só A pontua. metanoia. Isso, né? só pontua para nós então, para a gente, né, para quem está vendo a gente também, de forma clara. Então, a diferença do batismo de João Batista é o arrependimento. O base é arrependimento apontando para Cristo, que vinha com batismo com o Espírito Santo, e essas pessoas deveriam ser batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é o que diz o Didaquê, doutrina dos apóstolos, e também os textos bíblicos. Aí gera aquela polêmica, mas tem textos que fala Jesus sendo batizado no nome de Jesus, mas o Didaquê traz como luz que eles ensinavam, né, os apóstolos, que eram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero deixar aqui o relato de textos, né, para não ficar assim vago, né, só nas palavras. Atos 19, do 4 ao 5. Então Paulo explicou: João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então essa é a diferença. Quando ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus, porque eles não conheciam o batismo de Jesus. Eram batizados no batismo de João. Aí é que eu achei bem... Não é qualitativo, no sentido de não é válido o batismo de João? O batismo de João foi válido dentro do contexto dele antes da descida do Espírito Santo. É por isso que eu falei dentro até a descida em Atos 2. Antes da descida de Atos 2 era válido, depois não. Por isso que eu falei que dentro desse contexto estava correto tudo aquilo que você colocou. Entende? Mas depois, e para nós no dia de hoje, o que vale não é o batismo de João, é o batismo de Jesus. Isso aí ficou claro. Tá? A questão ele é qualitativo no sentido assim, será que ele era válido no sentido de fazer com que uma pessoa, de fato, entendesse No o processo? princípio, sim.
É por isso que tem diferença. No princípio, porque João está preparando o caminho, só para ficar mais fácil de compreensão. João prepara o caminho para a chegada do Messias, e é por isso que entra na fala de Mateus 3:11. Eu, na verdade, batizo com água com base no arrependimento, levando a pessoa para Cristo. Vai vir um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A partir do momento que o Espírito Santo desce sobre a igreja, não era mais válido o batismo de João. Tanto é que Paulo, quando ele está pregando, muitos ali conheciam e eram batizados. Exato. Então esse caso, para a gente concluir aqui de forma, vamos dizer assim, popular nas minhas palavras, o batismo de João era um batismo intermediário até que Cristo viesse. Exato, até na. Mas ele era qualitativo. Vale. É porque. Porém, No contexto quando Cristo agora se manifesta, não há mais a necessidade de Eu acho que a intermediário. diferença do batismo de João, assim, de forma bem simples, é porque João, ele não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem com o Espírito. É. Com Jesus é diferente. Aí entra a prédica ali de Mateus 28, verso de número 19 ao 20, que diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí existe a diferença. Então, porque Jesus batiza com pneuma, né? E João dentro da metanoia. Exatamente. Então, dentro dessa visão, para a gente concluir, João praticava uma espécie de discipulado até que Cristo viesse. Então, ele já havia rebanhando um pouco. Mas não era um discipulado para se batizar de novo. Vamos... Então, a verdade é que os que foram batizados com João Batista, eles não foram batizados de novo. Não, no contexto imediato, não. Porque o Espírito Santo não havia descido, mas depois, na igreja, era necessário batizar. Você citou aí de Atos 19... Parece, dá a entender, né? Não é que esteja claro. É o que está nas escrituras. Que eles tinham sido batizados no batismo de João. Porque eles falam, não, nós só conhecemos, né, o batismo de João. Aí Paulo vai e contextualiza isso aí e tal. Fala, não, agora... Seria o batismo nas águas. Nas águas. Aí Paulo está trazendo aí um outro batismo. Mas que batismo é esse? Seria água também? Esse é o questionamento. Porque a palavra água não aparece aí. Então, o batismo de João seria o batismo das águas, para arrependimento de pecado, uma demonstração de uma metanoia. E o de Jesus no Espírito para alguém que realmente ou está passando por uma conversão genuína. E esse seria o batismo com o Espírito Santo. Que é esse que Paulo apresenta na tua epístola, em Atos dos Apóstolos, para a igreja. Com o Espírito Santo. E é interessante que a gente entra lá em Mateus capítulo 3. Que é o quê? É incluir alguém, né, no seu celeiro. Que aí tem aquela diferença lá, né? Que João ele vai ilustrar lá que o machado já está posto à raiz das árvores, né? Que ele limpa toda a eira ali, ele junta tudo e depois vai queimar. Então há uma diferença, mas não tem como separar os dois. Não tem. Um é seguido do outro. Exato. Então, só para a gente entender esse contexto, o batismo de João... Só para contestar aqui, Só para a gente encerrar, o nosso tempo já está indo embora. O batismo de João, ele é o da metanoia, da transformação do indivíduo. Ele evidencia que ele se arrependeu da vida que ele levou, do caminho que ele se encontrava e agora está em Cristo. E o batismo de Jesus seria com o Espírito Santo, né? Que esse salva. Esse é um ele inclui regeneração. O cristão celeiro de Deus. No celeiro de Deus, que seria no corpo de Cristo. Posso ler Atos 19 aqui só para concluir? O batismo de João, ele é inclusivo para a igreja local, uma regra de fé para que os homens entendam que nós tomamos essa decisão. Agora, o de Cristo é o que realmente evidencia se nós estamos ligados mesmo. Posso concluir aqui, Atos 19? Pode concluir para a gente. Na verdade, eles foram batizados no batismo de João, é o que está escrito, tá? Atos 19 diz assim, disse-lhes, em que fostes batizados então? Tá? No batismo de João. E aí ele continua. Disse Paulo, João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, isto é, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, do 3 ao 5. Então eles foram batizados de novo. Eles foram batizados de novo. É por isso que eu falei que é gradativo. No contexto imediato, tá aqui na Bíblia. É complexo. Mas é Bíblia. É Bíblia. Por que, Alexandre? João batizou com base na metanoia.
na decisão daquelas pessoas, mas o Espírito ainda não tinha vindo e descido na igreja, não estava habitando com o homem. Não, tudo bem, isso aí Então- ficou claro. Ficou claro. A questão Por é, isso batizar de novo. por que que os discípulos, então, de Jesus, que todos eles praticamente foram batizados com o batismo de João, não foram batizados de novo? Então, aí a Bíblia aí é um mistério. Será que eles entra Seria uma um pouco polêmica? contraditório essa parte de Atos 19 aí que Paulo está falando, né, do batismo de João em contrapartida com o batismo de Jesus, e aí diz o texto que logo em seguida eles foram batizados. Será que esse logo em seguida foram batizados não está relacionado ao batismo com o Espírito Santo? O contexto deixa claro aqui, porque Seria assim, nas águas novamente, porque a Bíblia vai falar que é um só batismo, Um só corpo, só um só corpo, e Sim. só Espírito. só que aqui Isso vale é válido lembrar. para os discípulos, mas não é válido para os apóstolos, Então. porque os apóstolos não foram batizados de novo. E todos eles haviam A experimentado. Bíblia não menciona se foi ou se não foi, né? sim, Então sim. tem uma espada de dois gumes Sim. para os dois lados. Só que assim, Por isso que eu acho que não dá margem para um... a nova aliança que Jesus fala é quando ele morre. Aí se entra a nova aliança. Sim, sim. Isso em Hebreus também deixa claro. Então, antes de Jesus morrer na cruz, já tinha entrado a nova aliança? Então a resposta é não. O Espírito Então, Santo o batismo de João não é válido. o que Paulo deixa entender aqui que não. Porque ele mesmo pergunta: em que vocês foram batizados? Está aqui o texto. Não sou eu. Está aqui o texto. A não ser que eu vou entender isso daqui de forma simbólica. Não, eu entendo nessa passagem que seja o batismo com o Espírito Santo. Que é o nome de Jesus. Que é no nome de Jesus. Né? Aqui não está Porque citando o batismo. senão- O contexto. Senão nós abrimos margem, até mesmo para uma denominação que existe, muito forte no nosso país, que uma pessoa, por exemplo, foi batizada numa denominação, ela, ao ir para a sua, ela precisa se batizar de novo. A gente Isso a gente explicou. entende E heresia. a gente explicou sobre os dois contextos, bem Isso claro eu aqui. entendo que seja heresia. A pessoa Ficou se bem batiza claro. O no- batismo de João apontava para o batismo de Jesus. Mas é qualitativo. Exatamente. No contexto imediato, o batismo de João era válido. Depois que Cristo assume, não mais. Por isso que ele fala: convém que eu diminua e ele cresça. É tão O batismo dele é bem maior do que o meu. É tão válido que o próprio Cristo se batizou. E ele disse o quê? Sim. Para que se cumpra as escrituras. Sim, sim. Então, assim, o evangelista Rafael e ouvintes, se através do batismo de João já recebia o Espírito Santo, beleza, é o mesmo batismo. Por isso que Paulo fala: não, vocês batizaram do batismo de João, porque ele batizou com base no arrependimento, mas agora vocês têm que batizar. Pelo menos é o que deixa claro aqui, mas é interessante. É Olha, interessante. então tem um questionamento dentro dessa ideia do batismo que o irmão pontua de Paulo, que há uma diferença, porque esse batismo de Paulo ele não vem por imersão, ele vem por imposição de mãos. E agora? Aí ele diz que após essa imposição de mãos, eles começam a falar em outras línguas e Exato. profetizar. Mas essa é a E a diferença mesma- do batismo de Jesus, que vem com o Espírito Santo. Por isso que eu perguntei: no batismo de João nas águas, as pessoas recebiam o Espírito Santo? Não recebia. Assim, eles não entendiam o batismo Está do correto. Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, eles ainda não entendiam no capítulo de Atos 19. Então, Paulo ele vai explicar, olha, ele batizou nesse sentido, assim, 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 só que agora é dessa forma. E crendo eles receberam o Espírito Santo. Exato. Então, Né? de É o forma batismo de Jesus. Exato. Então, de forma correto. popular, já ficou claro para nós. A diferença entre o batismo de João e o de Jesus é o que o de João é o de arrependimento de pecado, esse que nós passamos, que é o batismo, morte, sepultamento e ressurreição. E o de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. Exato. É o que inclui o crente ao corpo espiritual de Cristo e também capacitando ele com dons e ferramentas para o evangelismo sincero, como testemunha verdadeira. Isso. Então, dentro desse contexto, eu já quero lançar essa pergunta, já estamos no nosso penúltimo tópico aqui, né? Alguém que não passou por um discipulado, ele pode ser batizado? Até mesmo, eu quero até acrescentar aqui, está fora do roteiro, ele pode ser batizado no batismo de João e no Espírito? Sim, com certeza. Eu já entendo que sim, né? Não sei o meu amigo e pastor Felipe, né? Ouvintes, mas Vocês viram eu que ele creio- foi cheio no assunto, hein? Eu creio que sim. Por quê, irmãos? Porque, por exemplo, aquele eunuco que veio lá de tão longe
né, celebrar as festas judaicas em Jerusalém, que estava ali na sua carruagem e tal, Atos dos Apóstolos, Sim. né? Que de repente Filipe, ele é arrebatado, ele vai para uma outra dimensão, ou melhor, para um outro espaço. Transladado, né? Transladado, isso. Perfeito. Eu errei aqui na palavra. Transladado na Somos todos alunos no nessa mesma. sentido, né? Ele de repente se depara ali com um homem que estava lendo o profeta Isaías, e aí ele pergunta: entendes tu o que lês? E ele vai falar o quê? O Alexandre já me fez essa pergunta uma vez. E ele vai falar: como entenderei se não há quem me explique? Né? E aí diz o contexto ali da passagem que, subindo na carruagem, explicou para ele, né, que aquela passagem apontava para Jesus, enfim, ele praticamente evangelizou. Discipulou o homem ali. Discipulou mas assim, discipular no sentido assim, de mostrar para ele As verdades. exatamente de quem o texto se referia. Porque ele não entendia. Ele estava lendo o profeta Isaías e tal, mas ele não entendia de quem que falava o texto. Será que era o capítulo 51, será? Ou 53, né? Da crucificação. E ali, né, o servo de Deus Felipe, ele vai explicar para aquele homem. E crendo ele, diz o texto, ele para próximo de um bocado d'água ali, de Uma poça? de uma poça d'água, e ele chega e fala: o que me impede então de ser batizado? E Filipe fala o que para ele? Nada. Se creres. Ponto. Aí eu pergunto, o discipulado daquele homem durou o quê? Minutos? Se é que nós podemos enquadrar isso como discipulado. Ainda que seja horas, não foi nem um dia, vamos dizer assim. Exato. Não foi nem sequer alguns minutos ali. Explicou, ele creu e foi batizado. Por quê? Porque no seu coração já estava o quê? Concretizado. A conversão daquele homem já existia dentro dele. E isso foi evidenciado para Filipe. E Filipe falou: nada. O importante é você crer. Certo? Então esse é o batismo de João que ele está passando. É o de Jesus, né? Eu ia até pontuar isso agora. A grande diferença é que agora o Espírito Santo está sobre a igreja. E aí onde é que está o Está na igreja, né? Então agora esses dois batismos estão unidos. Unidos, sim. Exato. Passou pela água, recebe o Espírito. Exatamente. Automático. Mas e se o irmão passa pelas águas e não fala em línguas estranhas? Esse foi um critério. Aí já é outro tema. Porque eu tenho que levantar essa polêmica, porque isso foi um critério há longos anos que várias denominações utilizavam para a separação de Ao obreiros. meu ver, erroneamente. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Essas passagens bíblicas em Atos dos Apóstolos, elas são todas, vamos colocar assim, todas separadas. Isso é uma concha de retalhos, ao meu ver, que pega um texto aqui, um texto ali, complementam tudo e criam-se uma doutrina. Mesmo se o critério utilizado da igreja seja a línguas estranhas como uma evidência genuína de uma testemunha de Cristo, não pode ser considerado. Não pode, porque tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo que nunca sequer falaram em línguas estranhas. E, todavia, evidencia os frutos do Espírito. Só não manifesta. Exatamente. a língua. Às vezes ela não fala em língua, mas ela profetiza. Qual que é a diferença? E detalhe que o profetizar, Paulo destacou na carta falando sobre os dons, que é maior do que todos os dons. Exatamente. E o que tem que ser mais buscado na igreja. Ela não fala em língua, Principalmente pastor Felipe, o mas evangelizar. ela tem um dom de maravilhas, ela tem um dom ali. Se você linkar com Joel capítulo 2, versículo 28, que diz que nos últimos dias derramaria o seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas fariam o quê? Profetizaria. Profetizariam. Exatamente. Um dos maiores dons que a igreja tem que buscar Então, como evidência, né? Para a igreja, o dom mais importante é o profetizar, que é o Aí quem não fala em línguas estranhas e quem não profetiza, mas a caridade é evidente na vida da pessoa. É claro que a gente vê pessoas que são batizadas, né? E, claro, recebem esse dom de línguas, ok? Claro, Atos também está cheio de evidências sobre isso. Pessoas que falaram em línguas, quando foi imposto as mãos, falaram em línguas e etc e tal. Mas isso não é uma regra, porque é um dom. Exatamente. Um dom que é distribuído pelo Espírito Santo, e Paulo deixa claro que o dom, ele distribui a cada um como ele quer para a edificação do corpo de Cristo. É com essas bases aí, com esses textos isolados, que fundamentalizam uma doutrina.
né? Dentro dessa. Eu já vi muitas pessoas mortas na fé dentro da igreja, porque, pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo. Aí você vai buscar aquela segunda bênção, não, você tem que orar, tem que jejuar, você vai falar em línguas e tal. Você sabe o que Na hora você vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas a pessoa, ela já evidenciou várias vezes que ela foi batizada. é no novo nascimento, Ela né? tem O batismo com o revelações, ela tem Espírito Santo. sonhos. E é o que está dentro do contexto de Joel. Porque Joel ele diz, olha, nos últimos dias. E esse é o avivamento genuíno. O batismo com o Espírito Santo revela o novo nascimento, né? Sim. Revela o novo Essa nascimento como consequência. Essa metanoia seguido de frutos. Exato. Do Espírito. Gálatas, Gozo, capítulo paz, alegria. É 22 em diante. Então essas coisas elas estão intrinsecamente linkadas com esse ato de conversão que resulta nessa questão de ser batizado com o Espírito Santo. E de fato evidenciar isso. Porque é simples eu chegar para você e falar assim, ó, eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu falo em línguas. Mas vamos lá, vamos tentar, né, a grosso modo, analisar a vida desse camarada, dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher. Será que condiz, né, com o ser batizado com o Espírito Santo, ter uma vida genuína, transformada, né? Essa metanoia de fato é existente, é latente na vida dessa pessoa? É óbvio que não. Porque às vezes a pessoa tá vivendo em adultério, né? Tá comprando e não tá pagando, você entendeu? Mas ela fala em línguas estranhas, Exato. né? É um dom. Ela sapateia na igreja, mas isso aí. Acho que a igreja mais problemática que Paulo Isso é um enfrentou era a mais positivo para um cristão? Era Coríntios. E vale lembrar, o Alexandre, só para pontuar aqui, Apontou para nós, pastor Felipe, alguém que não passou por um discipulado pode ser batizado. Você que é o maior defensor do discipulado que eu conheço. se a gente for analisar biblicamente, né, o Didaquê, a história da igreja primitiva, né, os primeiros pais da igreja, Já diferencia um pouco do que eu falei. Ele é apelativo para patrístico. não só a patrística, né, mas o Didaquê Não é são patrística, ensinamentos tá, irmão? dos É apóstolos. patrística. Então é diferente. Nada de Não é- querer zombar depois da gente aqui, falando, não, os irmãos estavam falando da Patrícia lá. Não é Patrícia, é patrístico. O Didaquê, ele ensina o quê? Que aqueles que não eram, né, convertidos, que não passava pela catequese, pelos ensinamentos, pelo discipulado, eles não poderiam se batizar. Então aqui não é ensinamento dos pais da igreja, tem diferença, é ensinamento dos apóstolos, dos 12, tá? Então aqueles que não passavam pelo discipulado, eles não podiam se batizar. Agora, é claro, eu como pastor já tive experiências, e aqui deixar um pequeno testemunho, já vi pessoas, pastor, dentro da questão pastoral, você conhece pessoas que se batizaram, né, sem ter passado por um certo crivo, né, de maneira profunda, um discipulado profundo, a pessoa ali, ela, não, eu quero batizar, aí ficou naquela agonia. Conheço pessoas em outras denominações, inclusive, que se batizaram ali, ouviram a palavra no culto, se batizaram e glória a Deus e aleluia, está firme até hoje. Mas se você falar de números hoje, porque assim, tem muitas pessoas que chegam na igreja, é pregada a palavra, a pessoa, por exemplo, fuma, usa drogas, está presa em vários vícios, ela não conhece a Cristo, não conhece nada. Aí ela chega ali, está sendo pregada a palavra, não, eu quero batizar, e a pessoa, sem discipulado, sem nada, No envolvimento do ambiente. no ambiente, e aí entra Uma emoção. na emoção, e isso, dentro da ciência, revela que a música traz muita emoção, né? Às vezes o próprio cotidiano, parte psicológica, como... Ó, ele já vai falar do pregador que usa fundo. Não, nem vou tocar nesse assunto. Mas assim, eu não estou falando que dentro das igrejas existe só... O profeta Eliseu louvava, tá? Eu sou adepto. Mas assim, eu sou a favor do discipulado. Claro que existem casos isolados de pessoas que se batizaram, não passou por um discipulado, estão firmes até hoje. Mas em números, a maioria dos que se batizam assim, não dá bom lá na frente. Não permanece. Tá? A doutrina que foi ensinada pelos pais da igreja não é essa. Tá? A doutrina que foi ensinada no Didaquê não é essa. Primeiro discipulado, primeira fé, tanto é que para se batizar eles tinham que jejuar antes. Aí eu pergunto, tem como alguém jejuar e orar no Espírito sem se converter? Lembrando que hoje nós vivemos o batismo de Jesus, do novo nascimento, que a pessoa recebe o Espírito Santo. Né? Não tem como. Então, para mim, precisa passar por um discipulado. Agora, é claro, né? Quem sou eu?
salvação é um mistério de Deus. Mistério. Há casos e casos. Tem pessoas que Deus vai ter os seus, vamos falar assim, a pessoa diferenciada. Eu conheço pessoas que se batizaram fumando e hoje são libertas, né? Inclusive é pastor. Exato. Eu nem vou entrar em pormenores aqui para mim não entrar em polêmica. Hoje é pastor, mas ele não batiza no mesmo critério que ele foi batizado. Olha que interessante. Ele vê que tem que passar pelo discipulado e tal. Então, assim, a gente não pode pegar casos isolados e fazer disso uma doutrina. Então, baseado no que está na Bíblia, né? Existe uma regra aí, eu vou responder a pergunta com outra pergunta, né? Porque Mateus 29 diz que tem uma regrinha aí, né? Eu estava até comentando com o professor Alexandre, né? Qual que é a regra? Discipulai. Eles debatem antes no particular e depois eles expõem tudo aqui na mesa. Primeiro é uma conversa, depois é o debate. Então, diz o quê? Tem uma ordem, né? Marcos apresenta uma ordem. Ide, pregai, né? E depois batizai, né? Mateus destaca, fazei discípulos. E o que é fazer discípulo? É o pregai. Né? O pregai, mas não apenas pregai, né? Fazer discípulo entra dentro do ensinamento mais profundo. Entra dentro do discipulado. Mas se você for colocar em questão, fazendo uma análise bibliográfica, né? Fazer uma exegese bibliográfica, pegando todos os textos que falam sobre o batismo, aí eu tenho que concordar. Por quê? É muito mais pregação do que discipulado. Porém, o contexto era diferente, meus irmãos. O contexto do tempo, da época, era diferente. A maioria já tinha conhecimento, grande parte eram judeus, existia igual o eunuco, né, tal, mas ele já tinha um certo conhecimento. Não dá para falar que ele não sabia tudo. A dúvida dele no contexto era sobre o Messias nas Escrituras. Mas ele já estava Então, indo... com base no Didaquê, o senhor acredita que não que o Didaquê, no Didaquê, Sim. vou pegar aí, porque biblicamente falando, a gente não tem muita base para dizer que o discipulado ele é antes, né? Porque Mateus 19, ou Mateus 28, 19, vai dizer, ide, portanto, fazer discípulos. Tá. Sim, e o que é fazer De discípulos? todas as nações. Aí entra a questão, será que é o discipular no sentido de ensinar aquela pessoa antes do batismo? Mas aí Eu uma creio, questão eu posso relativa. concluir? Só deixa eu concluir rapidinho. Senão aí eu perco o fio da ninhada. Então, assim, se a gente for acompanhar o relato bíblico, tanto de Marcos como o de Mateus, o de Mateus fala discipulado. Se você for na raiz da palavra no original, discipulado fala de alguém que segue aquela pessoa. Correto? Então é um seguidor de Jesus. Mas aí Seja o meu... fazer antes, pastor. Sim. Entra nessa questão. Fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Convencer essa pessoa a ser discípulo de quem? Não é seu, não é meu, não é nosso. Discípulo de Jesus. A gente não fazemos discípulos para nós mesmos. Então, a gente vai convencer essa pessoa e ela vai passar por, seja pregação, depende da pregação, porque nós vemos Paulo pregando. Mas não é no ato evangelístico isso aqui? O fazer discípulo daqui, eu entendo que a tônica tá no... Ele fala do id, né? Você tem ações aqui. Você faz discípulo no sentido assim, de você pregar. Porque o pregar vai despertar nessa pessoa o quê? Sim, entra. A fé já é um distintivo, podemos dizer assim, que qualifica essa pessoa a ser, né, considerada. Ela só pode ser recebida através da... Você é apoiado. Romanos 10 vai... Posso concluir? Como crerão se não há quem pregue. Exato. Não é verdade? É o que eu falei. Se você for fazer uma análise, uma exegese bibliográfica, eu gosto da exegese bibliográfica por causa disso. Sintática e morfológica? É isso aí. A sintática. Então, eu gosto da exegese bibliográfica porque ela dá luz a esses textos. Entende? Então, é tanto de um lado como do outro. Agora está do meu lado. Então, se você pegar e fazer essa análise, você vai ver que os textos estão mais voltados ao pregar. E depois que ouviram a palavra de Pedro na casa de Cornélio, ouvindo a pregação, eles receberam o Espírito Santo e, inclusive, depois foram batizados nas águas. Essa pregação, então, ela é instrutiva. Exato. Agora, de ensino. Vamos colocar aqui, a gente não pode colocar o tempo de discipulado. Biblicamente não existe um tempo, mas que existe o ensinamento, existe. Então a pessoa chegar lá, porque vamos colocar aqui, tá? O contexto. Qual é o contexto da pregação? A pregação está voltada para quê? Para quem?
Depende, muitas igrejas não se prega mais sobre o Cristo. Você Aí eu deveria ser cristocêntrico. não né? vou generalizar. Era para ser cristocêntrica, por isso que dentro do nosso contexto atual, Alexandre, professor e evangelista Rafael, dentro de uma ótica pastoral, eu creio que é mais válido o discipulado hoje. Porque você vai em muitas igrejas, não generalizando, mas muitas igrejas mais não se prega mais o reino. Um exemplo, estão pregando mais Reino Of the pequeno. King, the Power, the Best, né? Estão pregando mais aí teologia da prosperidade do que o reino, o Cristo. Aliás, esses assuntos nem sequer são mencionados em muitas igrejas. Então a gente tem que saber o texto e o contexto trazendo para os dias atuais. Vale essa regra para todas as igrejas? Não, né? Claro que não. Então, dentro dessa visão do pastor, a ideia do discipulado válido é o que desperta uma consciência Exato, do o que a ensinamento. pessoa está, né, a ponto de Fazer, realizar. realizar ou de firmar esse compromisso. E né? essa é a ideia do Didaquê. E essa ensinar consciência é uma consciência cristocêntrica. Exato. Esse Então- ensinado não está dentro da pregação, pastor? Exato. Está. Agora eu te pergunto, a maioria das igrejas nos dias atuais, lembrando que eu estou trazendo contexto para os dias atuais, todas as igrejas pregam a palavra cristocêntrica? Tem muitas igrejas que não ensinam mais sobre o arrebatamento da igreja, sobre o novo nascimento, nem sequer falam de batismo. Né? Aí a pessoa vai num culto que está sendo pregado teologia da prosperidade, oba-oba, a roda gigante vai girar, hoje você está embaixo, amanhã você vai estar lá em cima, Frente hop hop. e aí quer usar isso como base para se batizar uma pessoa, eu acho que aí fica fora Porque, do assim, contexto, só dentro do contextualizando, contexto de hoje. rapidinho, para não tomar muito tempo, diz assim, ó: ide, portanto, fazer discípulos. Essa tônica aqui, no meu ver, ela está relacionada a uma questão de você evangelizar uma pessoa, no sentido de pregar para ela e explicar. E pregar é você- ensinar? É E ensinar. pregar é Podemos ensinar, né? dizer que sim, né? Você passar para ela o real sentido daquela pregação. O que você está pregando? Eu estou pregando sobre o Cristo. Estou falando isso, isso e isso, sobre a salvação, etc e tal. Beleza. Fez isso, né? Qual o segundo passo? É o ensinar. Que aí entra dentro de um discipulado, certo? Porque eu sempre costumo dizer que primeiro é o evangelizar, o atrair, você sair de quatro paredes, né? Concordo. Que está intrinsecamente linkado com o termo eclésia, que é um chamado De dentro para fora, né? Não só lá dentro. Não é só em quatro paredes, irmãos. Você quer evangelizar, quer ser uma testemunha de Jesus, de fato, não é dentro só da igreja, não. É lá fora, Exato. né? É nas ruas, nos becos, valados. Então você evidencia isso através da pregação. Evidenciou isso, que é o ato de evangelizar, você traz para dentro da congregação. E agora, dentro da congregação, você vai cristianizar essa pessoa. Não é um termo católico, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. É o cristianizar no sentido de ensinar aquela pessoa acerca de Cristo. Os ensinamentos bíblicos, a palavra. E aí entra o discipulado. Por quê? Porque a pessoa já foi evangelizada, ela já teve a fé despertada através do ato da pregação, isso está lá em Romanos 10, ok? E aí, através disso, ela vai começar agora a entender. É porque é gradativo, né? É nesse ponto, É gradativo também. dentro da nossa pergunta, a gente concluir, é nesse ponto, então, que essa consciência despertada, que aí sim ela pode passar por um batizado? Podemos dizer que sim. Sim. Né? Isso com base Mas no nada Didaquê. também impede dela ser batizada lá Antes. porque nós vimos alguns textos. Antes dessa consciência, Exatamente. usando de É. gancho o exemplo que o irmão usou, pessoal, né, uma experiência do irmão que foi uma dor e... Eu também não Eu não classifico uso aqui a questão do Didaquê, Então que é fica bem válida também. Então, né? cuide que ele passar. É porque assim, por mais que eu... Vamos falar assim, a passagem do eunuco do Filipe, o meu xará, né? É Atos 8 ali. Foi uma passagem, não é uma doutrina. Então, e outra, o contexto da época era diferente do contexto de hoje. Hoje tem muitos crentes, aí alguém vai falar assim, esse pastor só bate. Não, não estou generalizando. Tem muitos crentes, cristãos que vão para a igreja, EBD, pegam firme na palavra. Mas tem muitos cristãos aí hoje que deixa para abrir a Bíblia na igreja. Tem muitos cristãos aí hoje, né? Tem uma denominação aí, pastor Felipe, evangelista Rafael, sem citar, né? Questão de ética, que batiza antes
né, de um discipulado ali, de uma conversão, de fato, né, podemos dizer assim, genuína, cultual, né, dentro de suas respectivas congregações, e que dá certo. Muitas das vezes dá certo, porque eu conheço alguns irmãos dessa denominação que são convertidos de fato. E aí a pergunta para ele, como que ele se converteu, como se batizou, ele falou, eu estava lá na beira de um rio, o irmão tocou um hino lá e aquilo me moveu, me atraiu, me chamou. Foi chamado para graça. E aí eu fui chamado para graça. Então, tô na graça. aí a questão Essa pessoa, ela evidencia a graça. Através dessa afirmativa você já entregou. porque fica muito vago, né? Chegar e através de um hino isso não tem base bíblica e muito menos dentro do dia daquele. Pode ser considerado um hino do ele- espírito. Sim. Uma mensagem. Eu costumo dizer que são mensagens cantadas. Aí eu tenho um questionamento dentro dessa experiência, né? Não. Sim. Aí eu tenho um questionamento. Mas Vamos dar um aqui a exemplo. questão. Se o irmão Posso ouviu, falar aqui? deixa eu só concluir aqui. Se o irmão ouviu o hino, que seja, né? E ele foi movido ao Espírito a atender o convite do batismo, podemos dizer que ele foi batizado com o Espírito Santo naquele Sim, aí entra a diferença, né? Então, irmãos, agora nós temos Eu quero. uma intrínseca muito maior, uma intrínseca intrigante. O maior batismo é do Espírito Santo. Por isso que eu falava da diferença do batismo de João, com base no arrependimento, o batismo de Jesus, que vem o Espírito Santo, né? Vamos falar sobre o batismo com fogo. Eu acho que muitos querem ouvir sobre isso. Tá, mas deixa eu concluir aqui que quando eu tento concluir, vocês pontuam e eu acabo não concluindo, né? Fique à vontade, pastor, desculpa. Por favor. Então vamos lá. Nós somos democráticos aqui no Pó de Fé. Atos 2:41 é bem visível isso. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aí eu te pergunto, Alexandre, né, professor, e evangelista Rafael, os demais irmãos que nos estão acompanhando. Eles não passaram por discipulado. Eles ouviram a palavra naquele momento e se batizaram. Mas a grande maioria já conhecia aqui de muita coisa, né? Sobre as escrituras. E O esse que faltava era o batismo, conhecimento. Por mais que o texto não diga também. Ok, mas o contexto fica claro. Eram judeus? Judeus conhecem as escrituras ou não? Na verdade, Dentro desse contexto. não eram judeus. Era vários, né? Era vários, estava junto no pacote. Mas vamos lá, vamos responder aqui. Filipe e o eunuco. Não tem como falar que ele não tinha conhecimento. Não, sim. Ele não tinha conhecimento do Cristo na passagem, no contexto de Isaías. Até porque ele tinha um rolo, né? E era caríssimo, né? Então ele tinha... Dá a entender que ele já vinha lendo, que ele já tinha familiaridade. Não chegou lá e... você quer batizar? Aqui, eu quero batizar, tem a água aqui. Eu posso, Felipe, de qualquer jeito? Não. Ele já tinha um conhecimento. Então, eu sou a favor do discipulado, ainda que sim. Eu também Não, eu não estou querendo dizer que sou contra. Não, eu também não estou apontando para vocês, mas estou aqui Tá todo mundo no meu momento da minha oportunidade. Tô pontuando de que, tipo assim, a gente não... Deixa eu concluir. Vai. Deixa eu concluir. Eu sei que os irmãos gostam de... Não, porque vai ficar entendido para os telespectadores. Fica tranquilo. A sequência aqui. Então eu vejo aqui, assim, não tem base em Atos 8:35 para falar, não precisa ninguém de discipulado e vamos batizar todo mundo. Chegou, ouviu a palavra e batiza. Que palavra? Trazendo para os dias de hoje, que palavra que está sendo pregada em muitas igrejas? É claro que tem igrejas sérias. Pregação evangelística. Exato, cristocêntrica, apontando para o reino, o novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, a escatologia. Então, se for dentro desse prisma, então tá ok. A pessoa porque pode batizar. Sim, porque é um ensinamento. Cheguei lá na rua, preguei. A minha pregação, ela tem um teor evangelístico. Porque pode ser que alguém faça essa diferenciação, né? Sim. Tem pregação que vai pontuar algumas coisas que não tem nada a ver com Cristo. Sim. Mas se ela está dentro de um contexto cristocêntrico, como você pontuou, essa pessoa que ouviu essa pregação, pastor Felipe, ela pode se batizar. Eu vou falar do texto e vou dar a resposta em cima. Atos 16, do 30 ao 33. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa, e naquela mesma hora e noite, isso é exegese bibliográfica, tá vendo? Não tem como fugir, né? Os textos que falam do mesmo assunto estão todos apontando para uma pregação. Ele os levou para lavar-lhe os ferimentos e logo depois foram batizados
ele e todos os seus. Então eles ouviram a palavra, eles creram primeiramente, ouviram a palavra que não foge de um discipulado por meio da pregação, mas não foge de um ensinamento, não foge de um discipulado em forma de pregação. O que nós não temos aqui é a quantidade de dias e horas, isso eu concordo, mas o didaquê, tanto a palavra de Se nós Deus... formos partir aí de uma análise crítica, contextual, Sim, você vai perceber que eles ainda estavam com feridas. exato, E por isso que exatamente. foram para ser lavados as Exato. feridas. Então estava recente. Ele estava recente. Não, e falando aqui, Podemos ele dizer que seja mesmo no mesmo dia. dia. No mesmo Aqui, dia. ó, tá, o texto tá mais claro do que o sol do meio-dia, como você gosta de A situação revela uma consciência. Exato. Sério. Olha a outra situação, Atos 10, 44 ao 48. Enquanto Pedro ainda falava, né, pegava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra. Aí eu tenho que direcionar. Qual batismo é maior? O do Espírito Santo, o batismo de Jesus, e essa é a diferença, ou o batismo de João? Qual batismo é maior? O de Jesus. É claro que ainda que o de João seja válido pelas águas, com base no arrependimento, o batismo maior é o batismo Seria de um Jesus. primeiro crivo aí para alguém ingressar na fé cristã. Exato, só que aqui foi ao contrário. Eles não batizaram nas águas primeiros. Olha só que interessante. Pedro pregou e através da ministração o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra. Então Pedro respondeu: por acaso pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, recebemos o Espírito Santo? E mandou, é uma ordem, que fossem batizados em nome de Jesus. Ou seja, foi pregada a palavra, lembre-se, uma Então palavra o batismo com o Espírito cristocêntrica. Santo pode vir antes do batismo nas águas. É claro, Então essa biblicamente, questão sim. de segunda bênção... Biblicamente, o batismo do Espírito Santo, eu nem vou entrar nesse contexto. Não, Eu vou porque entrar existe no- uma denominação aí, várias, de cunho pentecostal, que vai dizer o quê? Primeiro você se batiza. Batizou nas águas, agora você busca sim. o batismo com o Espírito Santo. Ah, sim, entendi a pergunta agora, tá? Entendeu? Na verdade, muitas pessoas que já creem em Jesus, antes mesmo de se batizar nas águas, elas são seladas no Espírito Santo. Mas aí eles fazem uma diferença, eles dizem que a diferença A minha entre o mãe termo- fala que com 7 anos de idade, eu me lembro disso, e antes fazia aquela roda de fogo, como ela chamava. É isso. Varão foguinho. E os irmãos davam as mãos e começavam a orar, e a minha mãe fala que eu saía falando em línguas, que eu saía orando. Isso que eu ia E eu falar comecei pro- muito cedo a abrir culto, participar dessas coisas. Meu pai foi o meu primeiro pastor, e quando ele ia abrir culto, que ele começava a orar, eu falei, Felipe, a gente ora assim, e começou a me ensinar a orar, então eu aprendi muito cedo essas questões. Então, dentro da prática, dentro da Bíblia, nós Já era batizado com o Espírito Santo. Exato, e aqui Atos também fala sobre isso, e o próprio Pedro... Então contesta isso. não é, vamos dizer assim, não é uma regra o que essas denominações elas exigem dos seus membros. É claro que Né? tem muitas... É, antes seria favorável, né? Porque, Porque- vamos dizer assim, Vamos... hoje os crentes não se ajuntam nem mais para buscar o batismo que seja com o Espírito Santo. É isso que eu tô trazendo. Louvado pra seria debate. se ainda continuasse essa prática, uma Uma vez que coisa- não é um fator determinante para alguém ser batizado pelo Espírito Exatamente. Santo. Uma coisa complementa a outra. Você vê, eu não sou a favor de se batizar antes do discipulado, mas eu não posso negar que há evidência de pessoas que se batizaram Inclusive, e inclusive estão libertas e estão firmes. e na contramão de tudo isso, pastor Felipe, e aí entra a prédica em relação a essas práticas denominacionais que essas igrejas pentecostais fazem, e principalmente essas lavagens cerebrais, né, na cabeça de seus membros, de que essas pessoas elas devem buscar o batismo com o Espírito Santo porque é uma segunda bênção. Mateus capítulo 3 vai contra isso. Vai de encontro a isso no sentido assim, olha, o que vocês estão falando está errado. Lê para nós. Por quê? Olha o que João Batista vai dizer. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, metanor, porque está próximo o reino dos céus, oranos. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Este quem? João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele, né, em Jerusalém, toda a Judéia. E aqui é interessante a palavra toda, né, que vem do grego pus.
e toda a circunvizinhança do Jordão. Será que era todos mesmo? Grande parte, né? Não todos no Então, tá sentido vendo que a total. palavra todo aí, ou toda, tem O que que- ser interpretada à luz do seu contexto, Exato. né? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então tinha o Do sentido arrependimento. de confissão, né? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, que é a condenação, né? Ou o juízo de Deus sobre aqueles que desobedecem ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aí ele vai continuar dizendo, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, metanoia, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto, aí entra a tônica, né? Já está posto o machado à raiz das árvores. Quem que é esse machado aqui? É Jesus. Sim. Quem são as árvores? Somos nós. Nós somos as árvores. Certo? Isso vai ser evidenciado por ele naquela passagem, né? Que ele cura aquele cego, que aquele cego ele começa a ver homens como árvores, né? Isso também lá em João 15 deixa claro isso também, né? Mas enfim, isso aí é outro contexto. Aí diz aqui, ó, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, aí está relacionado a nós, quem não der fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí ele vai dizer, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, que é o que o pastor pontuou, o pastor Felipe, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará, plural. Ou plural não, futuro, perdão. Com o Espírito Santo e com fogo. É só aqui que aparece essa expressiva. Só aqui. Em nenhum outro texto, né, neotestamentário, nenhum dos outros evangelhos vai aparecer esse sentido aqui relacionado ao batismo com o Espírito Santo no sentido de uma segunda bênção. E na verdade aqui não tem nada a ver com segunda bênção. Por quê? Porque o contexto determina isso. Qual que é o contexto aqui do fogo? No versículo 10 é juízo. Exato. Por que que no versículo de número 11, né, é diferente? Não pode ser. Então o fogo aqui está relacionado à condenação. Então mesmo Jesus que batiza com água, ou com o Espírito Santo para a salvação, é o mesmo que batiza com fogo para a condenação. Porque o fogo está relacionado aqui a um ato de juízo, daqueles que vão ser cortados por eles e vai ser lançado no fogo do inferno. Literalmente é isso aqui. João está dizendo então, eu batizo você e levo você até ele. Quem decide na ressurreição se você ressuscita para a glória eterna ou vergonha eterna é ele. Exatamente. O contexto é esse. Versículo 12 conclui, para a gente finalizar. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro. Esse aqui é o batismo com o Espírito Santo. Quem que é o trigo? Somos nós. Sim. Mateus evidencia isso, correto? Quem é o trigo? Somos nós. Somos nós. Então ele vai colher tudo isso, vai recolher isso e juntar no seu celeiro. O celeiro aqui é o seu corpo, né? É o céu, é as coisas de Deus. Então está dentro daquilo que ele quer. O reino, certo? Aí ele diz aqui, ó, mas queimará a palha. Aquele que não é tido como o trigo, ele é considerado como palha. E sendo palha, ele também vai ser o quê? Vai ser recolhido também, ele vai ser juntado ali também para queimar em um fogo inextinguível. Certo? Então aqui é a diferenciação do batismo com o Espírito Santo e do batismo com fogo. Não tem nada a ver com segunda bênção. Batismo com fogo é nada mais, nada menos do que um ato de juízo e de condenação sobre aqueles que desobedecem ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor Felipe quer apontar alguma coisa sobre o batismo com fogo? Se vocês me permitem? Claro. Já terminou, Alexandre? Por favor, a palavra é Não tua. terminou. Pode. Eu vejo quase da mesma forma, né? Eu vejo que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, né?
que é ligada a outra coisa. Antes disso, eu quero falar, né, sobre a questão do falar em línguas, né? Para não, a gente falou tanto de um lado, eu acho que é importante a gente falar o outro lado também, né? Uma pessoa que recebe, ela pode receber o Espírito Santo, às vezes ela não vai falar necessariamente em língua. Eu concordo com isso. Porém, há muitas pessoas, entra dentro da questão do batismo. Há muitas pessoas que, no caso, são batizadas no Espírito Santo e falam em língua. Então, assim, é claro que nós vemos dentro de um cunho pentecostal as pessoas associando falar em línguas como uma evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Algumas pessoas, sim. E isso é tanto literal para os dias de hoje, como também bíblico, né? Na Bíblia se vê isso. Muitas pessoas que receberam o Espírito Santo, como em Atos 2:1, no dia de Pentecostes, falavam em línguas, ok? Mas isso é uma regra para todos? Nem todos, já foi explicado esse contexto. Atos 10:44 ao 46, na casa de Cornélio, enquanto Pedro pregava a palavra, o Espírito Santo veio sobre eles, e aí o detalhe, o Espírito Santo não apenas desceu sobre eles, evangelista Rafael e professor Alexandre, como também trouxe dons. E aí vale lembrar, por isso que os pentecostais evidenciam esses dons como... Então o batismo aqui, que João fala, ele fala para quem se batizou. Para aqueles que se batizaram, ele diz, eu vos batizo com água. Então, se o batismo é metanoia, e nós falamos muito sobre o batismo de João, e para se batizar no batismo de João são pessoas que se arrependem, que mudam de mente e de comportamento, os fariseus, saduceus não se batizaram nesse batismo. E aí vem a tônica do... E aí vem o que João está dizendo. Eu batizei. Quem ele batizou? Os que se arrependeram. Com água, e aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui, ele está falando para aqueles que se batizaram, tá? É claro que tem duas linhas de pensamento, tá? Para mim, aqueles que se batizaram nas águas, ele vai receber o Espírito Santo e fogo. O que seria o fogo? Hernandes Dias Lopes, né, ele coloca como o fogo da purificação, falando para aqueles que foram batizados. Quem foi batizado? Aqueles que tiveram a transformação, né, de mente e de comportamento. Então, os fariseus não se batizaram, pelo menos o texto não mostra isso. Pelo contrário, o texto mostra uma advertência para aqueles que não se arrependiam. E esse é o contexto do batismo de João. Então, para aqueles que se batizaram, João fala, eu batizei com base na água para arrependimento, e aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não vejo esse fogo aqui sendo para condenação. Esse fogo aqui, até aqui esse assunto. Porque ele está direcionando essas palavras para aqueles que foram batizados nas águas. Ok? Então eu vejo que aqui o fogo, como Hernandes Dias Lopes pontua, né, que é o fogo da purificação através da presença do Espírito Santo, que é uma consequência, não é que são duas coisas. O Espírito Santo, ele atua, né, na conversão e automaticamente o fogo fala de uma continuidade da ação do Espírito Santo na vida do cristão. E dentro do contexto isso não é válido. Posso terminar o contexto aqui? Pode. Depois o Rafa faz as perguntas. Então deixa eu concluir aqui, senão não dá tempo. Então, na linha de pensamento que eu estou aqui trazendo, esse fogo aqui, ele não está falando de condenação, porque então tem um erro bíblico aqui, porque ele está falando para aqueles que se batizaram nas águas. Eu batizei vocês com base no arrependimento nas águas, e quem vem após mim é mais poderoso que eu, vai batizar vocês no Espírito Santo com fogo. Então o fogo aqui, né, para mim, segundo o contexto bíblico, está falando da ação contínua do Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo continua como agente da santificação na vida da pessoa que recebeu o Espírito Santo, transformando dia após dia a vida dessa pessoa. Nós temos também o pastor Luciano Subirá, que tem a mesma ideia. Tá? Meus irmãos, estamos chegando na pergunta final, para a gente encerrar esse capítulo aqui, esse debate de hoje no Pode Fé, né? Então fica aí a nossa última pergunta. O batizado é ou pode ser ponderado para uma justificativa de salvação?
Alguém que foi batizado pode perder a salvação dentro do contexto de Marcos 16? Professor Alexandre? Sim, de forma bem sucinta, sim. Uma pessoa que foi batizada, ela pode vir a perder a salvação. Com base nisso, Hebreus capítulo 6, verso de número 4 ao 6. Que está ali, né, nítido para todos nós, de forma bem sucinta e objetiva, a apostasia deliberada. Um apóstata, ele só pode ser apóstata se ele tiver todos aqueles seis sentidos ali, né? Podemos dizer assim, atributos, isso, perfeito. Se de fato ela foi batizada, se ela nasceu de novo, se ela foi participante do Espírito Santo e etc. Essa pessoa, tendo ela provado tudo isso, esses seis que você usou aí, atributos, ela, se cair da graça, né? Ela perde a salvação. E ali fala, é impossível que estas sejam renovadas novamente para o arrependimento. E antes que alguém diz que isso é pelagianismo, tá lá, né? Tá lá. Em E a Hebreus. pessoa foi participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus. O reino vindouro. O reino vindouro, tem mais isso aí também. E várias outras coisas lá. São 6 pontos, se eu não me engano, que o escritor aos Hebreus ali, ele pontua. E aí ele fala, é impossível que essa pessoa, tendo caído de forma deliberada porque quis, se apostatou porque quis, essa pessoa seja iluminada novamente, seja renovada novamente, enfim. Então, essas pessoas só podem, por mais que a palavra bapizo, né, não apareça ali, mas a gente entende que essa pessoa, ela foi iluminada pelo Senhor Jesus, ela se converteu e era uma pessoa tida como cristã, era um discípulo de Jesus, ou uma discípula, né, como queiram. Então essa pessoa, de fato, provavelmente passou pelo ato do batismo nas águas, e ela veio a perder a salvação. Maravilha. Um exemplo disso, né, para finalizar, é Demas. Paulo lá em 2 Timóteo, quando ele está encerrando ali o seu ministério, a segunda carta ao jovem pastoral, que diga-se de passagem era solteiro, né? Pastor Timóteo, que tinha em torno aí de 20 a 25 anos de idade, jovem ainda, Paulo vai dizer para ele que de todos que estavam com ele ali, próximo da prisão onde ele estava, só quem havia ficado com ele era Lucas, o médico amado. E que Demas havia amado o presente século e havia lhe abandonado. E esse Demas, segundo a história, ele foi batizado. Ele foi discípulo de Jesus ali, andou com Paulo, foi um dos companheiros de Paulo. E o texto é claro em dizer que ele amou o presente século. Amém? Amém. Maravilha. Pastor Felipe. Eu também creio que a pessoa sim pode perder a salvação, né? Porque batismo, ele não salva, apesar do novo nascimento que ocorre por dentro. Ele vai ser evidenciado por fora, isso é nítido, mas as pessoas podem sim perder a salvação, né? Se não perseverar. Então, eu gosto de falar muito sobre essa questão. Não perseverou na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Novo nascimento, né? Santificação. E a santificação é gradativa. Todos os dias eu tenho que viver isso. É por isso que nós nos reunimos na igreja. A palavra é ouvida de fora para dentro, né? Ela é ouvida do lado de fora e por dentro ela vai agir como um agente da santificação. E o Espírito Santo que habita em nós, ele vai atuar de dentro para fora. Então, por isso que todos os dias nós precisamos renovar, né, aí o nosso entendimento, como disse Paulo, através do conhecimento da palavra de Deus, sempre estarmos em comunhão com o Espírito Santo, né? Romanos capítulo 8 deixa claro isso daí, tá? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, assim... Então é uma questão de permanência. É uma questão de permanência. E olha que Paulo, ele vai falar aqui na frente, ó. Quem é dominado pela carne, versículo 8, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, os que são nascidos de novo, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, este não
pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês... Deixa eu voltar aqui. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, tem alguém que vivifica, o Espírito. Então, se a pessoa ela foi batizada, ela começou bem, e aí ela erra o alvo, ela peca. Então, a apostasia é diferente de pecado. Pecado é errar o alvo. Apostatar da fé, o professor Alexandre bem pontuou, É a quando perda da salvação. é a perda da salvação. Por quê? Porque a pessoa abandona tudo aquilo que ela recebeu, o conhecimento da palavra, o gozo do Espírito Santo, e ela, por conta própria, ela decide se rebeliar contra Deus. A semelhança de Satanás, quando era ainda Lúcifer no reino dos céus. Então, perde sim a salvação. O salário do pecado é o que mesmo? É a morte. Acho que de forma conclusiva fica claro para nós, né? Acho que até a questão de Ananias e Safira que mentiram, né? Ao Exato. pé dos apóstolos acerca da oferta relacionada à venda de uma Foi propriedade. proposital. E ali morreram, né? E tudo leva a crer que eram batizados, faziam parte do corpo, Perderam a mas salvação. dentro da negligência da fé, né? A mentira ao espírito, achando que mentia aos homens, o salário do pecado foi evidente nesse contexto. Então fica claro para nós, irmãos, que mesmo que nós sejamos batizados, se não tivermos realmente um novo nascimento, esse batismo não fizer sentido biblicamente nas nossas vidas, nós corremos sim o risco de não ser participativos da obra redentora de Jesus, né, quando ele voltar. Quero agradecer aos nossos irmãos, professor Alexandre, pastor Felipe. Deus abençoe todos vocês que até aqui nos acompanharam, né? Você que tem aí as redes sociais, segue lá a gente, segue o Podfé, Facebook, Instagram, né? Em breve vamos estar aí com o número do WhatsApp para você lançar a tua pergunta, qual é a temática que você quer ver aqui no Podfé, né? Nós vamos lançar essa enquete, né? E contamos com a participação de vocês. Deus abençoe e até o próximo capítulo. Deus abençoe.